Boa noite. Que a paz de Jesus esteja no seu coração. Amém. Podemos assentar. Muito bom. Uma honra estar aqui com os irmãos. Muito obrigado pelo convite. Né, Fábio? Fábio que moveu aí esse molho para que isso acontecesse. Obrigado, pastor Sandro, pastor Júnior, toda a equipe. E até pela coragem, né, de me convidarem, né, Fábio? Que Deus os abençoe. Bem, eu tenho ministrado em alguns lugares para famílias, para casais e principalmente para homens nesses últimos 10, 12 anos e tem sido uma alegria. Mas hoje, de verdade, eu queria ter uma conversa diferente. Eu tenho visto que muitas das minhas conversas têm sido muito em cima de conselhos, dicas, puxões de orelha, e parece que isso pouco resolve. Eu queria voltar mais à minha pregação, à minha fala, né, a minha mensagem para a pessoa de Jesus, para o nosso Deus Pai, para que voltemos nosso coração para Ele. Queria apresentar meu filho Jonatas, está aqui comigo, esse garotão bonito, que nem o papai, é meu primogênito. E o guarda-costas, Santiago, esse é o guarda-costas da equipe, veio nos acompanhando hoje. Eu queria que você gravasse uma frase. Gratidão move os céus. Gratidão alegra o coração de Deus. Murmuração alegra quem? Move o quê? Então, gratidão alegra o nosso Deus, move o coração do nosso Deus, tem festas nos céus. Murmuração, com certeza, estamos valorizando aquilo que o inimigo tem para nós. E não é isso que eu quero pregar, mas se lá no final eu conseguir e lembrar, eu quero linkar essa frase com aquilo que eu quero dizer para você nesse dia. Há uns anos atrás, há uns 6 anos atrás, eu acho, 8, fui chamado lá em Brasília para dar era um fim de semana lá de encontro de homens, e me deram para falar sobre os dilemas do homem moderno. E esse homem moderno de 5 anos atrás, acho que continua sendo o mesmo de hoje. E eu lembro que eu não queria ler, não queria pegar isso de outras pessoas, eu queria, já vendo tudo aquilo que eu tinha trabalhado com os homens durante aqueles anos, né, 2 décadas trabalhando com famílias, quais são os problemas, os dilemas do homem moderno. E aí eu linkei alguns, que vira e mexe eu ministro sobre isso, né, que é para mim a maior dificuldade hoje do homem, é a sua identidade, se enxergar como um filho de Deus, como um homem amado por Deus, como um homem desenhado por Deus, com um potencial específico, com uma função específica. É claro que isso é exponencialmente elevado, né, nas mãos de Deus, mas o homem, quando foi feito, foi desenhado, Deus planejou você, Deus sonhou com você. Assim como eu, quando meu filho era pequenininho, eu sonhava que seria um grande homem de Deus, que seria uma voz profética de Deus na nossa nação, e trabalhei para isso. E então eu investi nisso. Eu sou um homem pecador, rude, limitadíssimo. O meu Deus sonha muito mais comigo. O seu Deus sonha muito mais com você. Só que hoje as outras vozes dizem, você não. Outro pode, você não. E aí a gente vai dando ouvido, atenção a essas vozes, que pode ser da sogra, pode ser do chefe, pode ser do líder, pode ser do patrão, pode ser do inferno, e você diz, realmente eu não estou com nada, e eu vou viver como eu sempre vivi. Pode ser na pornografia, pode ser no adultério, pode ser no roubo, pode ser em tantas coisas. Então a minha identidade ela é ferida, porque eu desprezo o amor de Deus na minha vida. Então esse é para mim, o maior dilema do homem moderno. O segundo é a forma como ele lida com o trabalho, isso tem a ver com a minha mensagem de hoje. O homem hoje, principalmente aqui no nosso estado de São Paulo, ele é vidrado, apaixonado pelo trabalho. E é digno sair às 6 da manhã e voltar às 9 da noite e passar o dia inteiro trabalhando, negociando, instalando, vendendo, fazer o que for.
mas isso nos torna dignos e assim, sérios, comprometidos. Só que por outro lado, isso nos distancia de esperarmos em Deus, de nos aquietarmos em Deus, pelo excesso das nossas atividades. Um outro dilema do homem moderno hoje é a sua paixão pelo futebol, que eu não sei porquê, mas nos ensinaram que para ser homem você precisa ter um time para sofrer por ele. Infelizmente aqui tem corintianos nessa sala que ainda estão no processo de conversão, tem gente que torce para o Guarani, Ponte Preta, Palmeiras, todas essas coisas, pensando que isso é legal. Mas isso é perder tempo, é perder dinheiro, é gastar esforço e principalmente foco. Outro dilema do homem moderno, lazer, telas, etc. Mas eu queria que você gravasse que nós temos dilemas e nós temos as coisas para cuidar, para cuidarmos, afazeres. E aí eu queria então entrar na nossa palavra hoje, que eu queria trazer uma proatividade versus esperar. E claro, eu quero valorizar esperar, porque nós somos impulsionados, estimulados a sermos proativos. Na igreja, no trabalho, no trânsito, na competição. Então, se você é patrão, dono de uma empresa, e a pessoa não tem proatividade, não é um bom funcionário. Se é um funcionário que só faz aquilo que ele pede, que não enxerga o lance antes para resolver, não é um bom funcionário. E você, sabendo disso, está sempre vendo coisas para fazer. Se você é um bom funcionário, claro, né? Não, eu vou fazer tudo certinho para não dar margem para que ninguém me mande fazer algo que eu já tinha visto antes. Então nós precisamos ser proativos, rápidos, inteligentes, faça logo. E isso tem sido impulsionado pelo mundo corporativo. Não só o mundo corporativo, mas tudo pede uma proatividade, que você seja ativo, que você faça. E eu quero trazer para nós hoje aqui uma reflexão sobre a palavra esperar. Eu e minha esposa, nós ficamos durante uns 15 anos possivelmente, ministrando cursos sobre educação de filhos. Educação de filhos, e ficamos muito tempo. E uma dica que eu sempre dava para os pais, tinha um dia de uma lição que era só para o pai homem. 8 características, a gente colocava sobre o homem, sobre o pai, sobre a presença masculina. E uma coisa que eu sempre batia era: crie os seus filhos baseado na sabedoria divina, na palavra de Deus, e não na sabedoria humana. Não no nosso conhecimento técnico, psicológico, psicotécnico, seja o que for. Crie os seus filhos baseado, esperando a voz de Deus para a sua família. Então essa questão de esperar, ela vai contra hoje a nossa natureza. E eu queria pensar, você tem sido mais proativo? Você está prevendo sempre a jogada? Você está antecipando para agir? Ou você tem sido mais aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? Esperar em Deus. Na minha conta hoje, na minha fala, eu quero dizer que esperar em Deus é o segredo da vida. Abraão recebeu uma promessa de ter filhos. Pega água para mim, por favor. Então, obrigado. Abraão recebeu essa promessa que ele teria filhos. E eu acho que ele cansou de esperar em algum momento que o filho não vinha. E aí ele foi proativo, ele foi inteligente, ele pensou, ele calculou. E aí ele produziu um filho, ele produziu Ismael, fora da direção de Deus, fora da vontade de Deus. Então, quando ele foi proativo, ele agiu, ele fez, ele produziu, nasceu, surgiu algo que não estava no coração de Deus. Então, Abraão não esperou. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel 13, que fala a história de Saul.
Saul foi o primeiro rei da nação de Israel. Deus não queria dar rei para aquela nação, mas eles insistiram. Deus falou: olha, ele vai comer o melhor da sua terra, ele vai pegar os seus filhos para servir nos palácios. A gente quer, ok. Então deu Saul, um homem alto, saía do ombro para cima dos outros homens. E Saul teve 2 episódios que ele quis agradar a Deus. Ele foi proativo e nas 2 vezes deu ruim. Nas 2 vezes algo não foi legal. Essa aqui em especial foi uma tragédia. 1 Samuel 13, a partir do versículo 8. E esperou Saul 7 dias, esperou bastante, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Presta atenção, isso não era tarefa dele, isso era tarefa do sacerdote, que era o Samuel. E sucedeu, olha só, que acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados ou combinados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. O que ele fez de errado? Isso não é um pecado, isso é uma proatividade. Isso é, eu estou aqui com o povo, os filisteus já estão tudo lá pronto para a guerra, eu preciso da face de Deus, eu preciso conversar com Deus para ir para a guerra. Como depois de 7 dias Samuel não aparece, o povo começou a cansar daquela historinha e foi indo embora. Um foi, outro foi, e aí ele falou: peraí, tem uma guerra, eu preciso da bênção de Deus. E aí ele ofereceu o holocausto a Deus, para ganhar o favor de Deus, para o povo então partir para a guerra. Ele acabou de oferecer, Samuel chegou. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, ou seja, faltou juízo, faltou discernimento, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Muito claro a história. Saul era rei, mandava em tudo e em todos. Ele era o homem determinado por Deus para governar aquela nação. Tinha uma nação, precisava da bênção de Deus. Ele ofereceu o holocausto para ir à guerra. Aquilo não foi aprovado por Deus. Daí, Deus tirou o trono da mão de Saul. Deus já tem buscado para si um homem segundo o seu coração, que era então Davi, que seria o segundo rei de Israel. Saul perdeu, não porque ele adulterou, não porque ele matou. Se a gente fizer as nossas contas humanas, parece que Davi pecou mais que Saul. Davi adulterou, mandou matar. Saul não mandou matar, Saul não adulterou, pelo menos não está escrito aqui. Ele fez algo proativo, ao invés de esperar 1 horinha a mais, 10 minutos a mais, dá a entender que ele terminou o holocausto, Samuel chegou. Então se ele tivesse esperado, ele esperou 7 dias, se ele tivesse esperado mais 1 hora, ou mais 12 horas, tudo certo. Algo deu errado por não ter esperado. Outra questão de esperar, os discípulos não esperaram muito bem, dormiram. Jesus estava angustiado, separou 3 homens, Pedro e mais os 2 irmãos, falou: vamos ali comigo, e foi orar. No que ele volta, estão dormindo. Mateus tem o capricho de dizer que Jesus falou para Pedro, não falou para os 3, Pedro, nem 1 hora você consegue vigiar comigo?
Então Pedro não estava esperando corretamente. As virgens nécias não esperaram corretamente, não esperaram de uma forma adequada, estava mais ou menos, porque eram virgens, tinha azeite, mas não tinha azeite suficiente, então elas estavam esperando, mas não esperando da forma correta. Esperar em Jerusalém, foi uma ordem, até que do alto sejais revestidos de poder. Esses esperaram, aí deu certo, foram revestidos de poder e algo aconteceu. Homem, você que está me escutando hoje, quantos problemas você tem na sua vida que você sabe que foi por não esperar corretamente? Talvez você não esperou corretamente a hora de comprar um negócio, de comprar uma casa, de comprar ações na bolsa, ou de vender as ações da bolsa, não sei. Talvez uma relação sexual antes da hora, e hoje você tem problemas por conta dessa relação antes da hora, não soube esperar. Qual é o momento que você deixa de esperar? Se eu tivesse esperado mais um minuto, ou mais um dia, ou mais um ano, seja uma briga de trânsito, né? Puxa, se eu tivesse esperado, o cara passava e beleza, mas não, eu não esperei, eu avancei, eu briguei, eu xinguei, eu fiz o que o homem tem que fazer no trânsito, e por conta de não esperar um minuto, meio minuto, hoje você tem problemas. Não estou aqui para te acusar de forma alguma, mas eu queria que você pensasse em algumas consequências pelo fato de não ter esperado adequadamente. Seja o que for, mas em alguns momentos a gente erra. Então nós erramos em esperar até em conclusões de algo ou de alguém. Parece que há um segredo em esperar em Deus. Se a gente for calcular que Abraão devia ter esperado, Saul devia ter esperado, os apóstolos deveriam ter esperado lá em Jerusalém, e esperaram e foram revestidos. As nécias não esperaram corretamente. Pedro e os dois irmãos não esperaram da forma correta. Esperar em Deus tem um segredo. Eu queria que você abrisse comigo em Salmos. Vamos ler alguns trechos rapidinho aí de Salmos, que Davi, o homem segundo o coração de Deus, falou várias vezes. Salmos 25, versículo 3. Ele diz o seguinte: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. É a mesma palavra ali. Então Davi está dizendo que os que esperam em Deus não serão envergonhados. Em Isaías 49, 23, o próprio Deus afirma isso que Davi disse. Eu acho essa história, essa brincadeira entre Davi e Deus muito interessante, mas isso é conversa para outro dia. Em Isaías 49, 23, o próprio Deus dizendo: saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. São as mesmas palavras de Davi lá em Salmos 25, agora em Isaías 49, o próprio Deus afirma aquilo que Davi falou. Eu gosto da brincadeira dos dois, porque Davi quis fazer uma casa para Deus, e Deus falou: não, eu vou fazer uma casa para você. Então, um quis fazer a casa, mas não podia, Deus que quis fazer a casa para ele, e nessa daí Davi saiu ganhando muito, claro, né? Porque Deus falou: para sempre o seu filho estará no trono. Então esse para sempre, o próprio Jesus é chamado filho de Davi. É mole, cara, que vai ter um homem lá no céu, andando entre nós, e aquele homem, Jesus é chamado filho daquele homem, filho de Davi. Esse homem entrou para a história de uma forma como ninguém. Davi decidiu fazer uma casa para Deus. Ele falou: vou fazer a casa para Deus. E lá na frente Deus fala: porque eu escolhi Jerusalém para a minha morada eterna. Quem escolheu foi Davi ou foi Deus? A gente fica até na dúvida, porque parece que um já falava as palavras do outro.
eu tenho uma inveja santa, se é que pode dizer dessa forma, de Davi, que vocês não têm noção. Conversa para outro dia. Salmos 27 diz o seguinte, 27, 13 e 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. 14, espera pelo Senhor. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo o Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, está lá em Isaías. O que dizer de Maria, que estava esperando o reino de Deus? Isabel estava esperando o reino de Deus, né? Ficou grávida de João Batista. As pessoas esperavam de uma forma na expectativa. Não é espera jogando videogame, espera com paciência, com uma ação nessa esperança. Em Salmos 42, eu vou ler muitos salmos. Salmos 42, 05 diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Nem tudo é alegria na vida de Davi. Vamos ver dois salmos. Salmo 69, 03 diz o seguinte: estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfaleceram de tanto esperar por meu Deus. Então Davi não estava toda hora tomando esses remédios para deixar alegre, eufórico, né, antidepressivo, e ele ficava toda hora maravilhado. Não, ele não estava toda hora dessa forma. Tinha hora que ele estava meio farolzinho baixo. E essa aqui é uma hora. Já me secou a garganta de tanto esperar em Deus. Parece que nada vai acontecer. Aí depois no Salmo 71, 14 ele diz: quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Onde eu quero chegar com essa historinha? Abra para mim lá em Juízes 7, 2. Esperar versus glorificar a Deus pelos feitos dele. Juízes 7, 2, eu não vou ler toda a história, é a história da guerra de Gideão. Então os midianitas estão vindo com mais de 100 mil homens contra o povo de Deus, e Gideão vai para aquela batalha, né, ele arrebanhou 32 mil homens, e aí tem uma fala de Deus que diz o seguinte: o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais, né? O Senhor disse a Gideão, nossa, eu pensei que ali tinha uma linguagem melhor do que a minha, você tem gente demais para eu te entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo, a minha própria força me libertou. O que Deus está querendo dizer? Se vocês forem com esses 32 mil, vocês sabem o resto da história, que só sobraram 300 guerreiros, Deus falou, vocês vão poder dizer, nós somos fortes, nós somos muitos, nós combatemos o inimigo, ganhamos. Deus falou, Israel pode se gloriar dizendo, a minha própria mão me libertou, e se virar contra mim. Deus falou, não vai, 30 mil homens não irão apenas 300. Porque aí fica muito claro de que 300 homens contra 150 mil homens, não dá para ganhar. Os 150 mil, só dá um abraço nos 300, já esmaga, né? Igual a sucuri enforcando o bezerro. É um abraço que não tem volta. Com 300. E uma batalha completamente estranha. Cerca o inimigo, toca a trombeta, grita na frente do muro, mostra a lamparina que você está lá, grita. Por Deus e por Gideão. E quando gritaram, o que aconteceu? A espada de um se virou contra a do outro lá dentro e eles morreram. Não morreram todos, eu sei. Depois alguns fugiram, e aí foi Efraim e matou mais alguns, e eles também mataram. Mas eu quero que você me permita viajar um pouco no texto, já que não está muito claro. Mas naquele primeiro momento, quando eles quebraram a tocha, gritaram por Deus e por Gideão, a espada de um virou contra do outro lá dentro, e eles se mataram. Quero imaginar que alguns daqueles 300 talvez nem tenham matado ninguém.
Já que eles se mataram lá, eu acho que alguns voltaram com a espada vazia, limpa. E aí esse, quando volta para casa, e a primeira ordem de Deus, quando tinha 32 mil homens, os medrosos, pode voltar para casa. E foram embora 22 mil homens, medrosos. Sobraram 10 mil. Aqueles 20 mil foram embora, e estavam lá na pracinha da cidade, esperando o fim da guerra. E aí volta os 300. E aí o medroso está lá, meio envergonhado. E aí o fortão, o bonitão, o corajoso volta, limpo. Parece que saiu de um salão de cabeleireiro, está tranquilo. A espada não tem uma gota de sangue. E aí o medroso fala, e aí o filho do corajoso fala, e aí pai, quantos que o senhor matou? Então filho, não matei ninguém. Como? E como ganhamos a guerra? O nosso Deus ganhou a guerra. É nessa hora que o homem que espera precisa ser forte. Esperar e dar glórias a Deus parece que tem um sentido, se puxarmos aqueles salmos de Davi, e se puxarmos agora o próprio Deus falando, eles vão virar contra mim, não vão me gloriar, vão me desprezar. Deus quer um homem forte, que espere nele, para dar glórias a Ele. Porque tem situações na sua vida, meu querido, como eu disse, tem situações que você não esperou e se deu mal, mas tem situações que você sabe dizer, foi a mão de Deus. Então não é para você bater no peito e falar, é porque eu estudei, é porque eu parei de beber, de fumar e de adulterar, deu certo. Então você está comprando bênçãos de ser bonzinho? Logo Deus é obrigado a te abençoar. Se eu espero em Deus, eu sei que não fui eu que fiz, veio dele. O meu filho Jonatas, ele tem uma irmã gêmea, nasceram no mesmo dia, né Santiago? Gêmeos nasceram no mesmo dia. Então às vezes eu andando com os dois no carrinho, e eram bem fortinhos, bonitinhos, papapá. Aí vinha alguém, mas que bilu, que gracinha, e vários elogios para as crianças, e eu dizia, eu que fiz. Como é que eu posso bater no peito e falar eu que fiz? Assim, eu não escolhi o tamanho, não escolhi sexo das crianças, não escolhi nada, eu não fiz nada. Era uma brincadeira minha, porque eu tinha noção, ciência, tranquilidade de que foi Deus que deu, foi Deus que fez. Assim como numa guerra, foi Deus que deu. Assim como hoje, na sua vida, você precisa dar glórias a Deus pelo que Ele fez, e não puxar que o seu braço conquistou. Não é porque você fez teologia que aí hoje você é abençoado. Não é porque você parou de matar, de roubar, e aí foi fazer um curso do Homem ao Máximo. Tem os cursos aqui, Fábio? Se não tem, faça. E não é por causa de um curso que você fez que algo mudou. O que mudou então? Foi a vontade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus que transformou tudo isso. Então esperar em Deus e glorificar a Deus tem um paralelo. Porque quando eu espero, eu sei que não foi a minha mão, foi o próprio Deus que fez. Olha Gideão, ele esperou. Ele ficou lá esperando até que Deus falou, a estratégia da guerra será o seguinte. E acho que talvez ele estivesse esperando, construa 150 catapungas, né? Como é que chama o negócio que joga? Esse palavrão aí, construa flechas, faça isso, faça aquilo, pega um monte de abelha, joga lá dentro, joga cobra venenosa. Não, circula lá. Separa esses 300 aí em 3 companhias, vai com uma tochinha de madrugada, na frente do muro e grita, seus babacas, é a minha tradução, tá? Porque para o cara chegar na frente do muro do inimigo de madrugada, ligar a lanterninha e falar, estou aqui, ele tem que xingar os caras, mas ele não xingou, a ordem era por Deus e por Gideão. Quem ganhou a guerra? Deus. Nessa hora, eu volto para casa e falo,
graças a Deus. Graças a Deus. Meu querido homem, você é provedor da sua casa. E graças a Deus deve ter arroz e feijão todo dia na sua casa. Seu braço trabalhou e conquistou. Mas nem isso foi pelo seu braço. É pela misericórdia de Deus que nós temos arroz e feijão. Na casa de muitos aqui a gente tem até mais do que arroz e feijão. Pela misericórdia de Deus. Eu tenho um amigo pastor, ele fala que quando você vai no supermercado ou na feira e começa a ver aquelas frutas, um melão, um abacate, agora a gente está com caqui em qualquer lugar, hoje vende caqui, né? Até na loja de pneu está vendendo caqui. Então, quando você vê uma bandeja de caqui, você tem que dizer, glória a Deus. Por que ele fez tudo isso? Para nós. Para nós ele fez tudo. Quando nós nascemos, quando Adão foi feito, já estava tudo aí. Falou, Adão, é tudo. É só um mandamento, vê se você não erra, tá? O resto tudo, só umzinho aqui. Errou. Errou. Nós temos alguns. Resumimos em 10. Quem estuda mais, parece que temos 600 e poucos mandamentos na Bíblia. Só em Tiago tem 50 ordens, né? Então nós temos muitas ordens. Mas eu não cumpro isso porque eu sou bom. Davi foi homem segundo o coração de Deus e escorregou. Depois eu acerto com Davi lá no céu, viu? Mas ele escorregou feio em alguns. Assim como eu. E foi chamado ainda um homem segundo o coração de Deus. Vamos seguindo? Mateus 5:16 diz o seguinte. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Os homens verão as suas boas obras e vão glorificar a Deus, vão glorificar o Pai que está nos céus. Você não pode receber glórias. E eles verão, o seu cunhado vai ver as suas boas obras e ele vai dizer, ué, dele não saem essas coisas. Algo aconteceu. E é hora de você dizer, foi Deus que transformou. Essa é a melhor pregação que tem. Eu tenho visto alguns homens se converterem ao longo de seus 30 anos, 40, 50, 60, 70. De verdade, através dos cursos. O homem começa a fazer o curso, alguns a gente batiza ele no meio do curso. Alguns logo depois, outros anos depois. Mas o índice de conversão é bom. Mas existe uma pesquisa, né, americana, que quando as crianças se convertem, 7% delas levam toda a família para Jesus. Conseguem levar papai, mamãe e os irmãos. Quando as mulheres se convertem, 17% delas levam toda a família para Jesus, é bom também. Quando os homens se convertem, 93% levam toda a família para Jesus. Só por esse dado, pastor Júnior, a gente tem que intensificar o trabalho com os homens. Investir dinheiro ao invés de ficar, não posso falar isso, né? Ao invés de ficar gastando na salinha das crianças, gasta na salona dos homens. Mas algo tem que brotar para trabalhar no coração dos homens. Porque quando o homem converte, toda a família vem para Jesus. Aí a gente precisa intensificar a salinha das crianças. Por que eu quero chegar nisso? Porque o homem, quando se converte, a família sabe. Fala, não é dele. Não vem dele essa mudança. Algo aconteceu. Da onde que vem essa mudança? E aí a família vai ver, quem mudou esse cidadão? A minha esposa recebeu uma ligação, há alguns anos atrás, eu já morava lá em Jundiaí, a mulher não dormiu a noite inteira, não vou contar a história para não expor ninguém, mas ela não dormiu, ela chorou a noite inteira, porque o marido falou uma frase para ela, à noite, e aí no outro dia a mulher ligou para minha esposa, o que fizeram com meu marido? Ele mudou? É ele porque a casca está igualzinha, eu sei que é ele, mas é outro homem lá dentro. Porque o cara falou uma frase.
E às vezes, no curso, o cara chega em casa e lava a louça uma vez. Do nada ele lavou uma louça. E ele está casado há 20 anos e nunca lavou uma louça, porque foi ensinado para ele que é homem não lava louça. Isso não é coisa de homem. Então ele está sendo homem e não lava a louça. Aí ele começa a fazer um curso e ele percebe coisas, ele fala, está tudo errado. Ele chega em casa, lava a louça. Os filhos se olham para a mãe e falam, que bicho foi? Esse bicho, ou essa mudança, não foi de uma picada, né? Não foi de Covid, não foi de sucuri. Sucuri não é venenosa, né? De cascavel. Isso aí foi Deus que tocou. Então os homens, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. E o que eu quero ligar isso? Eu quero ligar isso da nossa espera em Deus, para ter uma positividade, para ter algo relevante, para ter algo supremo, soberano, sobrenatural, para ter algo grande. E eu vou olhar para você e falar, bom, eu sei que de você não saem essas coisas. De onde veio? Do meu Pai. Então eu vou glorificar a Deus de ver as boas obras na sua vida, daquilo que você esperou em Deus. E quando você é proativo, você queima o holocausto antes, ou você produz o Ismael antes da hora, isso dá errado, isso dá ruim. Mas quando eu espero em Deus, há algo sobrenatural que acontece, e as pessoas então glorificam a Deus. E onde eu quero chegar com essa historinha? De que o nosso grande dilema, hoje voltando nos dilemas do homem moderno, é que nós somos muito proativos, trabalhadores, sérios naquilo que fazemos, mas não esperamos em Deus, porque esperar não é inteligente, esperar não é o nosso coração humano, nós queremos fazer logo, igual falaram para Judas, né? Aquilo que você tem que fazer, faz depressa. E a gente pegou isso aí, a gente faz tudo rápido e fica fazendo um monte de coisa. Ele foi se matar naquela hora. Olha, dá um paralelo, hein? Ficar fazendo tudo depressa, ficar sendo proatividade o tempo todo, pode nos levar à morte. Aquieta minha alma e espera em Deus. Então, por isso que eu disse que hoje eu não queria ficar trazendo conselhos de como lavar louça, cuidar dos filhos, isso, aquilo, ser o melhor pai, melhor marido. Eu quero trazer uma seriedade para você, homem, parar um pouco, dar um passinho para trás. Deus, o que eu faço? Eu estou esperando em Ti. Saul esperou 7 dias e não teve mais paciência, deu ruim. Eu quero esperar 7, eu quero esperar 70, eu quero esperar 1000. Mas eu preciso da tua voz no meu coração, dando direção, dando discernimento, enviando, me ensinando, me mostrando o que eu devo fazer. Eu preciso de esperar uma voz de Deus no meu coração. Eu tenho um grande amigo, ele é pastor de uma igreja com mais de 10.000 membros lá em São Paulo, e ele veio ministrar no nosso encontro de homens uma vez, aqui em Jundiaí. Alguém já foi lá no encontro de homens, Jundiaí? Tem perdão para vocês, viu? Mas arrependa e muda de atitude. A gente tem um encontro de homens lá, sempre no 3º sábado de agosto. Vai ser 20 de agosto agora. A gente tem um encontro lá, junta 1000 homens de umas 80 cidades diferentes, não é ligado a nenhuma denominação. Tem muita gente das nazarenos aqui que vão, né? Daqui, de vários outros lugares, onde eu estava. E esse meu amigo, ele foi um dos preletores naquele encontro, e ele começou, ele não é disso, mas ele gastou 1 minuto e meio no máximo, falando das suas conquistas, falando de quão grande era a igreja que ele conduziu. Eu já fui lá numa reunião de liderança, tinha 1.200 pessoas, uma segunda noite, não, é uma palavra para os líderes, tinha 1.200 pessoas uma segunda-feira à noite, e aí ele começou a falar, mais ou menos como ele se converteu e as conquistas. Ele gastou 1 minuto falando das conquistas.
E eu assustei, eu falei, ué, ele não é de ficar se vangloriando, de se mostrando, ele é sempre muito pacífico, calmo, gente boa no último. Aí depois que ele falou dessas grandezas que ele cuida, que ele é responsável, depois de um minuto ele falou, eu trocaria tudo isso para ter um minuto face a face com Jesus. E eu queria trazer essa mensagem hoje no seu coração. Pare um pouco. Pare um pouco de ser proativo. Pare de fazer para Deus. Saul estava fazendo para Deus. Ele sacrificou a Deus. Outra vez, lá em 1 Samuel 15, que Deus chega e fala, Saul, vai lá e mata os amalequitas, mata tudo. Homens, mulheres, crianças de peito, ovelhas, bois, tudo. Não está escrito pernilongo, não tá, mas eu acho que era tudo, assim, tudo virar cinzas. E aí ele trouxe o rei, trouxe algumas ovelhas, alguns bois. Samuel foi se encontrar, falou, e aí, homem de Deus, Saul falou, o que é isso que eu estou ouvindo? Mugido de... Saul falou, eu cumpri a ordem do Senhor. Ah, é? E o que é esse mugido de ovelhas e bois que eu estou ouvindo? Ah, é que o povo, de novo o povo, né? Agora o povo estava se dispersando, nesse que nós lemos. O povo quis trazer o melhor da terra para sacrificar a Deus. E daí tem aquela resposta bonita, porventura tem Deus maior prazer em holocaustos do que se obedeça a sua voz? Meu querido, meu grande homem que está me ouvindo, minha dica, minha insistência, minha martelada na sua cabeça hoje é, espere em Deus. Espere em Deus. O resultado será melhor, maior, certeiro. E o resultado não é para você, não é seu. Eu estava recentemente falando com a minha esposa sobre os nossos filhos e dizendo, graças a Deus pela intervenção de Deus, pela ação de Deus na nossa casa, que hoje os filhos estão como estão. Isso é misericórdia de Deus, graça de Deus, o grande favor de Deus na nossa casa. Ah, mas aplicou, a gente fez um monte de coisa, mas o resultado não era para dar esse. O resultado era menor. A graça de Deus superabundou, exponenciou tudo aquilo. Esperar em Deus, além de trazer um descanso para a sua alma, traz um significado, traz uma produtividade maior. E por que é o nosso dilema? Porque eu não nasci para esperar. Apesar de que eu sou goiano, filho de mineiro, mineiro tem paciência, né? Quem é mineiro aqui? Ah lá, mineiro tem paciência, tá tranquilo, né? Você sabe que o mineiro chegou na estação e o trem passou, né? Ô mineiro, disse que você nunca perde o trem, acabou de perder. Não, o meu é amanhã. Era um trem só por dia, ele chegou, tá tranquilo, tá esperando, tá de boa. Então a gente precisa ser mais mineirinho espiritual. Deus, eu estou esperando, estou aguardando. É para esperar em Jerusalém, esperarei em Jerusalém. É para esperar que nasça o Isaac, eu vou esperar, eu não vou produzir algo fora da sua vontade. É para esperar Samuel, eu não vou fazer algo santo, algo para o Senhor, mas que seja contra a sua vontade. Garotos, solteiros que estão me ouvindo, esperem em Deus, não fique experimentando garota para casar não. Test drive você faz na concessionária de veículos, não faz test drive com garotas. Você espera em Deus, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Que Deus possa tocar no seu coração, para que algo mude interiormente, para que eu e você, eu não estou falando isso porque eu sou um professor disso, tenho doutorado no assunto, tenho autoridade no assunto, de forma alguma. Eu estou careca hoje de tanto dar cabeçada errada em poste que não devia.
Se eu aquietasse mais o meu coração, com certeza eu ouviria mais de Deus. Deus estaria mais próximo, dando a orientação correta, falando como tem que ser, esperando em Deus. Esperar em Deus. Homem, você é responsável pela sua casa, instituído por Deus. Se você sair desembestado, batendo a cabeça nos postes, além de perder cabelo, a família vai para um buraco. Esperar em Deus, a solução é de Deus. Quero orar com você. Senhor Jesus, eis-nos aqui. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, a nossa inquietação, a nossa procura, nosso almejo, a nossa ansiedade por sermos inteligentes, por sermos produtivos, por fazermos alguma coisa. Pai, mas que o nosso coração se aquiete no Senhor, que a nossa alma espere somente no Senhor, assim como Davi orou: espera, ó minha alma, espera, ó minha alma. Ó Jesus, que tenhamos esse coração, como homens, como líderes da nossa casa, como homens de Deus na terra, que o nosso coração esteja voltado para o Senhor, para esperarmos somente em Ti. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos aqui nessa noite, os irmãos que estão aqui assistindo, os irmãos que estão nos ouvindo em outro lugar ou em outra data, que em nome de Jesus haja um toque do Senhor, um toque de sossegar na alma, para que esperemos em Ti. Pai, eu abençoo cada um dos meus irmãos. Oh Deus, abençoo cada um deles, para que tenham esse coração, como o de Davi, de esperar em Ti, em nome de Jesus. Meus queridos, Deus os abençoe. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e pela coragem de me convidar. Deus os abençoe.